Bom dia, boa tarde, boa noite. Está no ar mais um vídeo do canal Edão Palmeirense. E hoje, família, estamos aqui para falar um pouquinho do jogo do Palmeiras contra o Corinthians, 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo esse terminou agora há pouco, lá na Arena Itaquera, placar de 0-0. Um empate amargo, um empate ruim, na minha visão, para o Palmeiras, até porque jogamos uma grande parte do tempo com um jogador a mais, e depois mais uma outra parte do tempo com 2 jogadores a mais, e não fomos capazes, não tivemos a capacidade de ao menos marcar um gol no Corinthians. Resultado esse até que poderia ter sido pior do que o empate, poderíamos até ter saído com a derrota se não fosse o goleiro Carlos Miguel, que num lance isolado, um lance de escanteio, Felipe Anderson, pelo amor de Deus, né, Felipe Anderson? Num jogo desse tamanho, um pouco mais de vontade, um pouco mais de atitude. Não pode perder uma bola ali numa cobrança de escanteio e gerar um contra-ataque daquele para a equipe do Corinthians com 2 jogadores a menos. Quase que a gente perde o jogo por uma infantilidade da sua parte. Um jogador de 10 anos de Europa ter uma atitude e fazer uma jogada desse nível que você fez, não pode mais vestir isso daqui. Pô, vai me desculpar, mas tem que ir num jogo desse tamanho, tem que ter atitude, tem que ser homem para assumir o jogo e não fazer as cagadas que tá fazendo. A gente poderia hoje, com 2 jogadores a mais, ter saído de lá sem nenhum ponto. Um ponto hoje pelas circunstâncias da partida, que a melhor chance do jogo foi essa do Corinthians, uma chance cara a cara entre o Carlos Miguel e o Yuri Alberto. O Alberto acabou perdendo o gol, ótima defesa do Carlos Miguel. Mas o Palmeiras não deixou a desejar hoje, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo foi um pouco melhor, tentou mais, mas falta um pouco mais de atitude. É o que eu já falei antes, falta atitude, falta agredir o adversário, girou a bola, rodou a área do adversário, tentou cruzamentos, faltou um pouco de finalizações de fora da área. Então faltou futebol, faltou um pouco de vontade por parte do Palmeiras de vencer essa partida. Talvez muitas vezes o medo de você perder o jogo te impede de você ter a vontade de ganhar essa partida. Então, na minha visão, foi acho que o que aconteceu hoje. Não há crise no Palmeiras, muito contrário disso. O empate é ruim, lógico, pra gente, foi ruim por 2 jogadores a mais, tudo. Mas não tem crise no Palmeiras, vida que segue, o campeonato continua, conquistamos um ponto. Poderíamos, lógico, ter vencido o jogo se fosse de uma outra forma, se apresentasse um outro futebol, mas vamos continuar. Quinta-feira já tem Libertadores, no fim de semana já tem jogo do Campeonato Brasileiro, e ponto a ponto, somando, pra gente até na parada da Copa do Mundo fazer o máximo de pontos possíveis. Falar um pouco do jogo, da arbitragem. Assim que acabou o jogo, vários jogadores do Corinthians falou que o árbitro foi lá para apitar para um time só. Ô, gente, pelo amor de Deus, expulsão por gesto obsceno, e depois uma agressão de um soco na cara do Flávio Lopes. Vocês querem que não é lance para expulsão? Até a meu favor, né? Se fosse ao contrário, lógico, tinha que expulsar também o jogador do Palmeiras. Agora só porque é do Corinthians não pode? O rapaz lá que fez o gesto obsceno com 35 minutos do primeiro tempo, numa infantilidade do caramba. Depois o outro jogador do Corinthians que agrediu o Flávio Lopes com outra infantilidade do caramba, prejudicando a sua equipe. Ou seja, perdemos hoje 2 pontos para uma equipe totalmente desequilibrada, para uma comissão técnica totalmente despreparada e para um time que vai brigar na parte de baixo da tabela. Logo após o apito final, o jogador Luigi do Palmeiras foi agredido por um dos membros da segurança ou da comissão do Corinthians, enquanto ia se dirigindo ao antidoping. Mais um fato de que mostra o quanto desequilibrado, o quanto desestruturado está o Corinthians hoje e o quanto o Palmeiras foi aquém daquilo que a gente pode jogar, e deixamos de faturar 2 pontos hoje na casa do adversário. Era um jogo para se vencer, por mais que se fizesse 1-0 já estava ótimo, vitória. E hoje foi um jogo atípico. Não criamos muitas oportunidades para que falar, nossa, o Palmeiras mereceu vencer o jogo. Talvez tenha merecido em um certo momento do segundo tempo, mas não com aquele 100%, não com aquela entrega, não com aquela falar, poxa, o Palmeiras hoje mereceu mesmo vencer e nada deu certo. Foi muito pelo contrário disso. Foi um Palmeiras muito aquém, um Palmeiras que precisa
ter mais atitude, ainda mais com 2 jogadores a menos, mesmo jogando na casa do adversário, pela qualidade que tem o seu elenco. Mas, como eu já falei, agora não adianta lamentar, a vida que segue. Tivemos um pênalti a nosso favor, até na transmissão, pela primeira imagem da transmissão. Na minha visão, não tinha sido pênalti, mas depois, vendo outras imagens, que logo depois que acaba o jogo, o pessoal vem soltando as imagens. O Sousa rela na bola e há o combate na perna do Sousa. Então, na minha opinião, é pênalti, não marcado, não analisado pelo VAR. Palmeiras, na minha visão, prejudicado por esse lance. As 2 expulsões, no meu modo de ver, foram corretas. Mas, infelizmente, a arbitragem não deu o pênalti, o VAR não recomendou revisão. E o placar mesmo se terminou em 0-0 hoje lá em Itaquera, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras chega a 26 pontos na tabela, abre 6 pontos em relação ao segundo colocado, que é o Flamengo hoje, mas em compensação o Flamengo tem um jogo a menos em relação ao Palmeiras. O Palmeiras tem 11 jogos, o Flamengo tem 10. Assim que o Flamengo fazer esse jogo a menos, muito provavelmente a diferença cairá para 3 pontos. Mas mesmo assim manteremos a liderança no Campeonato Brasileiro por mais algumas rodadas. Mas lógico, o importante não é ser líder agora na 11ª rodada. O importante é o Palmeiras terminar líder na 38ª rodada lá no final do ano, para que a gente possa conquistar mais um título brasileiro. Muitos jogos pela frente, Palmeiras volta a campo agora na quinta-feira, jogo pela Libertadores no Allianz Parque, Palmeiras de volta para casa, contra o Sporting Cristal, e no fim de semana, jogo pelo Campeonato Brasileiro contra o Atlético Paranaense, também no Allianz Parque. O vídeo hoje foi esse, galera, é um pós-jogo de Corinthians 0, Palmeiras 0 pelo Campeonato Brasileiro. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para cada dia mais estar trazendo um conteúdo legal e bacana para todos vocês. Um forte abraço, tamo junto e avante palestra!